Olá pessoal, no encontro de hoje nós iremos falar sobre a base de mensuração dos ativos e dos passivos de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, o MCASP. Então, vamos saber o que é mensurar. O que é essa palavra mensurar? Ela vai determinar valores para os quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidas e apresentadas nas demonstrações contábeis. Ou seja, esses elementos que irão compor as demonstrações contábeis. E qual o objetivo? Essas bases elas irão refletir de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e financeira da entidade, de forma que seja útil para a prestação de contas, ou seja, a responsabilização da prestação de contas, ou a contabilidade. Ou seja, nós iremos trabalhar o custo dos serviços prestados, a capacidade operacional e a capacidade financeira. Esses são os elementos que irão fornecer as informações para a mensuração, tanto do ativo e do passivo. Aí nós temos que saber quais são esses três fatores, tá, pessoal? Que iremos trabalhar para mensurar ativos e passivos. Como é que eles funcionam dentro da contabilidade pública? Então nós vamos trabalhar os valores de entrada e de saída, tanto para ativo e para o passivo. Vamos trabalhar se ele é observável ou não observável, e vamos trabalhar se é específico e não específico para a entidade pública. Então é isso que nós vamos ver no nosso encontro de hoje, tá? Como é que isto funciona dentro das organizações? Como é que eu posso trabalhar isso dentro da contabilidade pública, tá, pessoal? Como é que eu posso ver esses critérios, tá, de mensuração de entrada e de saída? Então, vamos trabalhar o primeiro aspecto, valores de entrada e saída. Então, a base da mensuração para fornecer valores de entrada e de saída para o ativo, os valores de entrada refletem o custo de compra, o custo histórico, o custo de reposição são valores de entrada. Os valores de saída refletem os benefícios econômicos de venda e também os montantes a serem obtidos com a utilização do ativo. Em uma economia mais diversificada, os valores de entrada e saída diferem das medidas estabelecidas normalmente, ou seja, a gente tem que pensar aí nesse critério de valor de entrada e de saída, ou seja, no momento da compra do bem. Então nós utilizamos o custo histórico, este é o momento que o bem está sendo adquirido, tá? E os valores de saída refletem os benefícios econômicos, ou seja, que benefícios esses bens irão gerar durante a sua utilização, tá? Então esses são os critérios de entrada e saída para os bens do ativo, tá? Então vamos ver se ele é observável ou não, tá? Então vamos ver como é que isso funciona, né? Ou seja, a base de mensuração do ativo pode ser classificada em termos de valores de entrada e saída. Os valores de entrada se relacionam à transação na qual a obrigação, tá? Estamos falando agora do passivo, ela é contraída, tá? Ou seja, as bases de mensuração para o passivo também podem ser classificadas em termos de valores de entrada e saída. Os valores de entrada se relacionam à transação na qual a obrigação é contraída no montante que a entidade aceitaria para assumir um passivo. Os valores de saída refletem o montante exigido para a compra de obrigação ou o montante exigido para liberar. Ou seja, no momento que eu vou quitar uma obrigação, neste momento é a minha base de saída, ou seja, no valor presente da minha obrigação, tá? Eu tenho que pensar nisso, né? Nessas medidas. Eu tenho que trabalhar também o seguinte, se ela é observável. O que é observável? Tá? Por exemplo, se eu preciso de compra de um bem no mercado, eu tenho que ver, se eu for trabalhar com pregão, vou trabalhar com valores em gerais e não com valores específicos, tá? Então eu vou pegar preço do mercado de todos que irão me oferecer aquele determinado bem. Então, só que às vezes tem critérios que são subjetivos, tá? Às vezes eu quero um determinado bem para a reposição, aí já é um critério subjetivo. Então eu tenho que trabalhar também essas bases, né?
a base de mensuração para os ativos. E determinadas medidas, elas podem ser classificadas como sendo não observáveis, tá? Em determinado mercado aberto, ativo organizado, as medidas observáveis são provavelmente mais fáceis de serem compreendidas e verificadas do que as medidas não observáveis. Como assim? Como eu falei, o exemplo do pregão. Quando eu preciso de algo para comprar, então não vai ser tipo específico para a entidade. Vai ser no geral, eu vou coletar o preço de compra que estão oferecendo. Então, este é o critério de observável. O não observável ele é mais subjetivo, ou seja, de acordo com eu quero quando eu vou trabalhar um dos critérios que é específico, de repente eu quero repor um veículo da minha frota, tá? Eu trabalho na fiscalização, eu quero repor um veículo para a fiscalização. Então eu preciso daquele um preço específico para repor aquele veículo. Então, ou seja, essa reposição, ela não vai ser geral e nem específica. Ela vai ser específica, porque eu estou precisando daquele valor. Então, as medidas podem ser classificadas de acordo com os valores específicas ou não específicas para a entidade, né? As bases de mensuração que são específicas para a entidade, elas refletem as restrições de cunho econômico, político, que pode afetar ou não as utilizações do ativo e do passivo. Então hoje nós trabalhamos esses três critérios, tá, pessoal? O critério de valor de entrada e saída, tanto para o ativo como o passivo, o critério de o que é observável e não observável, tanto para o ativo e para o passivo, e o critério de específico e não específico, tanto para o ativo e para o passivo. No próximo bloco, né, no nosso próximo encontro, nós iremos trabalhar de forma mais profunda esses critérios de mensuração do ativo e do passivo, tá? Então nós vamos trabalhar de forma mais detalhada como é que funcionam esses critérios, como é que eles serão analisados, como é que eles serão mensurados, tá, pessoal? Então no nosso próximo encontro, tá? Então pega o teu material da semana, te apropria, lê, grifa, para você poder ter um melhor entendimento, tanto nas nossas aulas, tá? Quanto nos nossos videoaulas. Um abraço e até o nosso próximo encontro.